Você, pelo menos na minha análise, poderia ter estado em 3 mundiais, né, em 3 Copas do Mundo, 94, 98 e 2002. E fato esse que não aconteceu, você foi convocado por Vanderlei Luxemburgo, pelo Parreira. É, o primeiro a levar você para a seleção brasileira foi o Vanderlei Luxemburgo? Não, foi o Parreira, né? E eu tinha, assim, praticamente na Copa do Mundo de 94 eu tive chances. Se eu não me machuco no dia 1º de maio de 94, que foi a morte do Ayrton Senna, talvez eu teria sido convocado para a seleção, né? Porque depois convocaram 4 jogadores e depois machucaram 3, né? Que aí entrou o Aldair, que o Aldair não tinha sido convocado da primeira vez. Aí entrou o Ronaldão e machucou o Ricardo Rocha, que acabou ficando junto com o grupo, mas assim, talvez com a lesão de 2 jogadores eu teria ido, só que eu estava machucado também, né? Na Copa de 98, eu não sei, o Zagallo, todos falam que eu tive uma discussão com ele, eu nunca discuti com o Zagallo, mas ele nunca me viu assim para poder levar para o Mundial de 98, até durante a Copa do Mundo. Isso aí eu posso falar hoje. Teve a lesão do André Cruz e vários jogadores que estavam na seleção brasileira naquele momento fizeram de tudo para o Zagallo me convocar. Cafu, Aldair, César Sampaio, aqueles jogadores que eu já tinha jogado, Leonardo, todos conversaram com o Zagallo, que eu estava na Roma, ele estava voando. Eu fui jogador da seleção do campeonato naquele ano aqui na Itália, então assim, eu estava numa fase muito boa e acabei não sendo convocado. Depois com o Vanderlei, praticamente eu fui convocado todos os jogos, chegou o Filipão, eu fui convocado 2 jogos e depois nunca mais fui convocado também, eu não sei o porquê até hoje, né? Porque, queira ou não queira, eu me vejo hoje olhando o passado e falando dos jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 98 e 2002, com certeza eu tinha que ser convocado e tinha que ser titular também naquela oportunidade. Talvez na Copa de 94 não, tinha jogadores com mais experiência, mas 98 e 2002, na minha opinião, falando hoje, olhando o passado, eu teria que ter sido convocado e teria que ser titular tanto em 98 como em 2002. Isso eu concordo, assino embaixo. Agora, de uma coisa eu vou falar que eu garanto, né, dentro daquilo de um trabalho jornalístico, né, que já entrevistei algumas vezes o Vanderlei Luxemburgo. Se fosse o Luxemburgo o seu treinador em 98 e 2002, com certeza você estaria nesses mundiais, viu, Zago? Sim, com certeza, né? O Vanderlei foi um dos treinadores, acredito que aí no Brasil, junto com o Tele, os treinadores que mais marcaram a minha carreira, né, como jogador. Com o Vanderlei, eu trabalhei 7, 8 anos da minha vida, né? Trabalhei no Palmeiras, e na seleção também depois. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Eu vi uma entrevista outro dia dele falando da seleção de todos os tempos dele. E, assim, para mim é um motivo de orgulho poder estar na seleção de um grande treinador como Vanderlei, que, na minha opinião, era um treinador que tinha que estar trabalhando ainda, né? É um treinador que, na minha opinião, tem muito a dar ao futebol brasileiro, mas, infelizmente, por algumas coisas que vêm acontecendo no Brasil, colocaram ele como um treinador ultrapassado e eu não vejo isso. Eu vejo que ele ainda pode dar muito ao futebol brasileiro. E eu como repórter, né, em rádio, de campo, acompanhando, os treinos eram interessantes, antigamente, né, porque a gente cobria em 2 períodos, lembra, Zago, né? Era treinos Isso. em 2 períodos, de manhã, à tarde, a gente conversava com os jogadores, a gente conversava com o treinador. E dos que eu vi jogar na sua posição, você cabeceava bem, era zagueiro artilheiro, era também um líbero, volante, técnico, sabia jogar. Então, dos que quem está acompanhando o cara a cara comigo aqui no canal Voz do Esporte,
o meu zagueiro de todos os tempos que eu vi em treinos, jogos, é Antônio Carlos Zago, que nasceu em Presidente Prudente, começou lá no São Paulo, como ele disse, teve o Tele Santana. Agora, aquela questão daquele jogo das eliminatórias contra o Uruguai, que o Fonseca, você entrou no lugar do Bebeto, porque o Ricardo Rocha foi expulso contra o Uruguai e o Brasil vencia Isso. por 1-0. Isso aí marcou um pouco? Você acredita que para 94? Porque 94 eu ainda coloco você, né? Como sendo aquele dentro que leva para ganhar maturidade, ganhar mais rodagem, né? Por isso que eu coloco você em 94. Talvez não como titular, porque é a opção do treinador, mas eu o levaria se fosse o técnico da seleção brasileira. Isso marcou um pouco também em relação ao Parreira ou não, Zago? Eu espero que não, né? Eu espero que não tenha marcado, até porque vários outros jogadores cometeram erros na seleção brasileira, não só naquela seleção que se preparou para o Mundial de 94, como em seleções anteriores também, da Copa do Mundo de 90, de 86, de 82. Então, o erro faz parte da nossa carreira. E eu espero que isso não tenha afetado a minha não convocação para a seleção brasileira. Eu espero que tenha sido algo técnico que o Parreira via em alguns jogadores que talvez não via em mim. Então, assim, lógico que a Copa do Mundo faltou na minha carreira, mas, assim, ao mesmo tempo eu fico contente por tudo que eu fiz pelos clubes por onde eu passei. Bom, as 5 mundiais nós não conquistamos mais o título, parou em 2002. Percebe-se também que o futebol brasileiro sempre foi marcado pela técnica, né, pela criatividade, e eu sinto que isso se perdeu, porque o jogador ainda é fabricado aqui no Brasil, no bom sentido, fabricado, que eu quero dizer, com a técnica, com a criatividade, vai para a Europa e aí se torna um europeu, vamos dizer assim. Eu estou errado nessa análise? A parte física ela ultrapassou a técnica e por isso o futebol brasileiro não conquistou mais uma Copa do Mundo, Zago? Bom, isso aí também é um dos fatores que eu acredito que tenha atrapalhado talvez o futebol brasileiro, né? Antigamente você via os jogadores saindo do Brasil com 23, 24 anos, né? Se preparavam mais um pouco, tinham uma identidade com o povo brasileiro, com o torcedor brasileiro. E hoje já vai um pouco mais cedo para a Europa e pratica um outro futebol, né? Apesar de o futebol estar praticamente globalizado, então assim, talvez isso aí tenha afetado, mas assim, de novo, das últimas seleções, lembrando das últimas seleções mesmo, talvez assim, a seleção de 2006 talvez poderia ter ganho o Mundial, porque tinha grandes jogadores, eu acho que até 2010, né? Depois começou a ficar muito igual, principalmente na América do Sul. Alguns países se desenvolveram bem, caso do Equador, da Colômbia, né? A Colômbia foi um país que cresceu muito nos últimos anos. E aí, o Uruguai também, né? Sempre com grandes jogadores, a Argentina. Então, assim, aqui ficou um pouco mais igualado. E no mundo também, né? Nos outros países, a França tem uma geração ainda muito forte, a Espanha teve, depois deu uma caída e agora melhorou de novo. Então, os outros países também cresceram bastante e sempre jogando dentro das suas características, né? Talvez o jogador brasileiro saindo cedo do futebol brasileiro perde um pouco aquela essência, aquela técnica, aquele drible que só o brasileiro tem. Mas a gente espera que o Brasil possa brigar pelo próximo Mundial também, né? Eu sou um torcedor, espero que o Ancelotti, com a chegada dele, dê uma nova cara, não só à seleção, né? Mas talvez uma confiança a mais por parte do povo brasileiro, e a gente espera que isso aí possa